Olá, jovens! Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, eu sou a Nara e nesse canal nós falamos sobre evolução pessoal, finanças e carreira. Se você chegou aqui, seja muito bem-vindo. E hoje vamos falar um pouco, fugindo do tema aí dos temas iniciais dos primeiros vídeos do canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema pouco diferente, mas que também abrange aqui o nosso canal, que é finanças. E pessoal, eu queria, no vídeo de hoje, eu não vi ainda vídeos assim mais explicativos falando sobre, mas pegando esse gancho de finanças, de reeducação financeira, de crenças limitantes sobre o dinheiro, hoje o vídeo vai ser de como eu quitei minha dívida do FIES em 15 parcelas. Exato, em 15 parcelas. Não sei se vocês estão lembrados, mas num dos vídeos anteriores, não vou lembrar qual, mas eu falei que até os meus 27 anos eu tinha uma dívida com o FIES. Eu assumi o compromisso de pagar a minha faculdade, tá? Sem depender de qualquer de mãe, de pai, enfim. Eu optei por assumir esse compromisso, assumir esse risco de pagar a minha própria faculdade, e eu contratei o FIES na época, foi 100% eu não sei, eu não lembro o nome, mas 100% de financiamento, isso, na época era mais comum 100% de financiamento, e eu consegui o financiamento na época para o curso de Direito, tá, aqui na faculdade particular da minha cidade, e ele descobriu toda a faculdade, eu tinha que renovar cada semestre, e a prestação na época era 760 mais ou menos do meu curso. Então, eu assumi esse compromisso, consegui os 100%, tá? Só que como eu falei para vocês no vídeo anterior, como eu não consegui me desenvolver como advogado, não quis mais advogar, fui para o mundo dos concursos, depois fiz transição de carreira, eu não tinha na época renda para poder, eles dão um ano e meio mais ou menos para você renegociar, você começar a pagar, né, você ser empregado, depois você começar a pagar o seu débito. Só que mesmo assim, um ano e meio eu não tinha renda para poder pagar a mensalidade, a parcela na época. Eu só fui conseguir pagar, né, as prestações quando eu fiz transição de carreira e eu entrei no mercado corporativo. Eu já estava ganhando um valor expressivo que dava para eu poder pagar normalmente essa dívida. Eu não sei se vocês lembram, em 2022, o governo, né, para poder fazer com que as pessoas ficassem adimplentes com o FIES, porque na época, eu não sei, não vou lembrar, não vou precisar aqui para vocês, mas na época, 2022, tinha um número altíssimo, significativo, de pessoas com débito do FIES. O valor era bem alto, não sei se era 1 milhão de pessoas, estava mais ou menos nessa casa de 1 milhão e pouco de pessoas. E o governo, como uma forma de incentivar esse pagamento, esse compromisso com o débito do FIES, resolveu fazer descontos, criar um mapa de descontos progressivos aí, para poder fomentar essa iniciativa das pessoas quitarem. Porque é uma realidade comum no nosso país, que depois da faculdade dificilmente alguém consiga já quitar de pronto a dívida do FIES. Então, muitos jovens, depois que se formam, muitas pessoas não têm essa condição de arcar logo um ano e meio depois com esse valor, né, das parcelas. A depender do curso, esse valor é significativo, pessoal, é bem expressivo. Para vocês terem uma noção, a minha mensalidade, sem ser a do FIES, né, a mensalidade na faculdade do meu curso era R$760. Então, vocês colocam encargos, juros, para frente, né, apesar de se eu não me engano, a cada 3 meses eu pagava R$50 para bater os juros, isso durante o processo do financiamento, né, durante os meus 5 anos de faculdade. Cada 6 meses eu precisava ir lá na Caixa para poder fazer a renovação, a entrega de documentos e tudo, para poder a Caixa saber que eu ainda estava cursando e fazer o repasse, porque o repasse era semestral. Então,
eu falei, né? Eu não tinha essa condição de pagar depois de 1 ano e meio, e aí fui para a advocacia, não deu certo. Eu fui para concurso, mas não passei no tempo ali que eu queria, que para poder pagar. E aí eu fiz transição de carreira em 2027. E na época, como eu falei para vocês, na época o governo lançou um programa progressivo para poder quitar essa dívida do FIES das pessoas que estavam inadimplente. Inadimplente há tantos anos, eu não vou saber agora precisar quanto, mas era mais de 2 anos, eu não lembro quanto é que era. Só que o primeiro desconto, salvo engano, era 90% ou 95% da dívida total. No começo do ano, salvo engano, ali pelo mês de maio, abril, e eu ainda não tinha feito transição de carreira e não estava ainda empregada. E aí, salvo engano, também em junho, acho que foi em junho ou foi em julho, que eles lançaram, ou foi para agosto, eu não vou precisar agora. Mas eu não consegui entrar no de 90 e 95, até porque mesmo se eu entrasse, eu não teria o valor para pagar ali o todo de 90 e 95%. Apesar de que o desconto era excelente, né? Você conseguia, mesmo que, enfim, fazendo empréstimo, conseguindo com alguém, você conseguiria liquidar à vista o valor depois desse desconto que o governo tinha dado. Só que eu não iria conseguir, como eu falei, eu não conseguiria entrar no 90%, 95% de desconto, porque eu não teria o valor. Então não adiantava eu fazer, porque eu também não iria pedir emprestado para ninguém, enfim, não iria me endividar ainda mais para pagar o saldo. E quando foi em julho de 2022, eu fiz transição de carreira e entrei no mundo corporativo, já entrei numa empresa. E eu falei, agora é a hora. E na época, eles lançaram também o de 70% de desconto em cima do valor do débito do FIES. Parecia, eu acho que era 4 a 5 anos, se não me engano, para trás, né? 4 a 5 anos é o débito de 2, 3 anos, eu não sei, para trás, né? Voltando, retroativo. E eu estava dentro dessa margem. E era 70% de desconto. Logicamente que no melhores dos mundos eu queria 90, 95, mas não deu, e eu, né, 70%, opa, já tô tendo tô sendo remunerada, já entrei na empresa. Então, assim, agora dá para pagar. Aí eu fiz a... Não foi em julho, porque, salvo engano, ou era agosto ou era setembro, que eles iriam abrir para 70%. E eu já estava ansiosa, porque eu queria entrar o mais rápido possível no 70% para começar a pagar. E aí foi o que eu fiz. Eu entrei no site da Caixa, consegui os 70% de desconto em cima do saldo. Eu tenho até aqui, para mostrar para vocês. Essa câmera vai pegar? Mas tá aqui, ó, planilha de evolução contratual, tá? Aqui era todo o meu histórico dentro da Caixa com relação ao FIES. E o saldo que devedor que eu tinha na época era R$ 56.140,48, tá? O desconto era de 43, né, o desconto que iria ficar era de 43 mil. E com o abatimento dos 70% de desconto que eu teria, por conta de ter entrado no programa, ficaria a minha dívida final em R$ 12.912,31, que eu poderia escolher entre pagar esse valor à vista ou parcelar em 15 vezes. Logicamente que corrigido, juros, enfim, enfim, todos os encargos que vocês sabem que a gente tem. E como eu não tinha o valor à vista, eu parcelei em 15 vezes. Ou seja, eu iria passar 1 ano e 3 meses pagando, porque eles não deixavam, por exemplo, você querer adiantar a uma parcela. Às vezes, quando é um financiamento de um carro, que você pode adiantar a parcela e pagar mais de um dentro do mês. Isso não tinha como fazer nesse ajuste com FIES. Você tinha que pagar todo mês aquela parcela X. E eles diziam, né? Disseram que a parcela inicial começaria em R$ 820. Eu tenho aqui, ó, também estou trazendo para vocês, todas as notas aqui, tá? Das mensalidades que eu paguei. Aqui, ó, a primeira que eu paguei, que foi no começo de... Mas cadê?
22. Fiz o acordo em 22. Então é de 23. Deixa-me ver aqui onde é que tá. É a de 23. Tô procurando aqui para vocês saberem quanto foi minha primeira parcela em 2022. Gente, eu não sei. Tô achando que eu não tô procurando, mas não tô achando aqui. Mas eu acho que eu não comecei a pagar logo em sequência que eu fiz o acordo. Mas tá aqui, ó. Realmente essa daqui, ó. R$860 e 82. R$160. E a minha última parcela, 23, 24. Cadê? Opa, pessoal, eu guardei todos. Como já uma advogada, vocês sabem que aconselho todo mundo guardar por 5 anos, tá? Boletos e pagamentos, porque em caso de verificação, vocês têm um comprovante, tá? Caso alguma dívida surja, enfim, pendência, vocês têm um comprovante, tá? Então, guardem pelo menos 5 anos após vocês terem quitado qualquer dívida, qualquer boleto, tá? 24. Então, eu acho que tá aqui. A última parcela foi dia... Não, 5, 24. Deixa eu ver. E assim, pessoal, as parcelas não ficaram iguais, tá? Teve mês que eu paguei 916, paguei 931, paguei 932, 961, 47, e ela foi diminuindo, é isso mesmo aqui. Então, a última parcela minha foi R$860,74 no dia 5 de fevereiro de 2024. Essa foi a minha última parcela. Então, foram 15 parcelas, né? No caso, aí, se a gente for levar em consideração que eu só podia pagar uma parcela dentro de cada mês, então foi 12 meses, 1 ano e 3 meses pagando. Mas assim, 1 ano e 2 meses pagando aquilo que talvez eu levaria 5 anos para quitar essa dívida, que na época era 5 anos que você tinha para quitar a dívida do FIES, mesmo começando só com 1 ano e meio. Então, isso aqui foi a minha primeira lição de pensamento de reeducação financeira, mas também, gente, quando eu terminei de pagar, foi assim um alívio. Nossa, foi um alívio e uma graça e uma bênção tão grande, tão grande, tão grande, porque a minha financiadora na época era a minha mãe. E o meu nome tinha sido inscrito no SPC, Serasa, nos órgãos de restrição de crédito, por conta de não ter conseguido colocar em dias essa dívida. E o meu nome foi, e como ela era minha fiadora na época, o nome dela também foi inscrito na dívida ativa. E a minha maior dor não era conseguir pagar, a minha maior dor era saber que o nome da minha mãe tinha sido escrito na dívida ativa. Então, por que eu colocava a cabeça no travesseiro e falava, nossa, eu preciso tirar o nome da minha mãe, porque ela não teve culpa, né, da minha, digamos assim, minha incompetência de não ter conseguido pagar logo depois que eu saí da faculdade. Então, a minha urgência era tirar o nome dela dos órgãos de inscrição de dívida ativa o mais rápido possível, porque ela sempre foi uma exímil pagadora, ela sempre pagou todas as contas que ela tem, ela sempre pagou muito antes, ela sempre teve uma relação de crédito no mercado, assim, de uma reputação, como dizem, né, reputação ilibada, excelente. E eu manchei o nome da minha mãe nessa época. Então, meu senso de urgência era que fosse sanado a dívida para que fosse liberado para ela. Eu não estava nem ligando para mim, assim, com a questão de, meu nome é meu nome. Logicamente, uma das coisas que a gente tem que preservar é o nome da gente financeiramente. Mas, não sei se vocês estão entendendo, mas a minha urgência não era comigo, era com ela. Né? Era o compromisso que ela tinha assumido de ser minha fiadora. E eu tinha meio que quebrado esse contrato com ela. Então, quando
eu terminei, e aqui, se vocês, né, eu fui lá na Caixa para tirar, para não restar qualquer dúvida, porque eu queria essa planilha, tá, de vocês verem aqui, né, situação que liquidado, né, então eu não tinha mais débito nenhum com a Caixa, e fora eu não ter mais débito com a Caixa, lá eu pedi para eles que eles retirassem meu nome de qualquer, porque você pode fazer isso, tá, lá na Caixa, se seu débito for com a Caixa, por exemplo, você pode pedir para que eles tirem o seu nome ali de qualquer órgão, por exemplo, às vezes vai para o Banco Central. Então, eu pedi, né, para um solicitante lá na Caixa que realmente verificasse se meu nome, porventura, ainda estava em algum órgão, Banco Central, qualquer, porque vai, gente, fica lá no Banco Central, mesmo que você tenha pagado com desconto, tudo fica. E eu, para garantir que isso não aconteceria, eu solicitei, né, que a Caixa revisasse tudo, e ele falou, olha, não existe em nenhum local, não existe em nenhum local mais seu nome aqui de qualquer tipo de dívida. Então foi quando realmente tive a certeza, eu falei, nossa, agora sim, como meu nome saiu, logicamente que o da minha mãe também saiu de qualquer órgão de restrição. E para mim foi uma felicidade, assim, gigante, porque eu nunca gostei de dever, eu nunca gostei de ter conta, de ter muita dívida, de ter nada disso. Eu sempre tive essa responsabilidade, como eu falei para vocês em um vídeo anterior, eu estagiei a minha faculdade inteira. Então, eu sempre tive renda, sempre arquei com as prestações do que eu tinha, com os meus gastos, enfim. E viver esse momento, porque foi um período bem desafiador para mim, sair da faculdade sem renda e tem, né, infelizmente o nome da minha mãe ter caído na dívida ativa por minha causa, foram anos, assim, bem perturbadores psicologicamente. Quem gosta de dever, pessoal, a realidade é essa. Mas tem circunstâncias que vão aquém do que a gente espera, do que a gente acha que vai acontecer, e essa foi uma delas. E me ensinou demais esse período. Não só esse período, mas ter quitado essa dívida. Foi aí que eu coloquei um ponto final de que eu prometi para mim mesmo, que isso não iria mais acontecer. Que tivesse dentro das minhas possibilidades, isso não iria mais acontecer. Né, de ter que colocar o nome dela em qualquer tipo de financiamento, ou de algo do tipo, eu precisar financiar, mas que eu financiasse com muita responsabilidade. Então mudou minha mentalidade, foi algo que me ajudou a crescer como pessoa, mas também financeiramente, me ajudou muito. E depois de quitado e tudo, que tem em 2024, né, e eu tive um outro olhar com relação a finanças depois disso. Então foi desafiador, mas ao mesmo tempo me ensinou muito sobre educação financeira, sobre evolução pessoal, sobre desenvolvimento pessoal, sobre resiliência, sobre o que não fazer, né? Então, assim, eu vou, né, já finalizar esse vídeo, tá? Foi mais extenso do que eu imaginei, mas como o nosso canal também é sobre finanças, sobre carreira, finanças e evolução pessoal, eu queria trazer um vídeo mais elucidativo, porque eu não tinha visto ainda nem na internet com relação a explicar, assim, como foi, como se deu, de mostrar a planilha, de mostrar as parcelas que pagou. Então foi isso, pessoal. Eu liquidei em 15 meses por conta desse programa do governo. Foi um alívio ter terminado essa dívida, ter tirado esse peso das minhas costas, e ter recomeçado, porque depois uma nova fase na minha vida recomeçou depois de ter quitado, porque não era um valor baixo, pessoal. R$56.140 não é um valor baixo. Eu ter conseguido pagar por 12.912 foi muito significativo, então valeu a pena entrar no programa. Eu paguei todas as parcelas bem direitinho, bem certinho, então eu achava que estava demorando, mas estava passando, era rápido, porque eu estava paguei todas as parcelas certinho. Então, assim, foi um alívio, e a maior lição que eu aprendi com relação a tudo isso, e o ganho que eu tive, né, apesar dos pesares de rotas que foram se desenhando fora o que eu estava planejado, depois que sair da faculdade, começar logo a pagar o contrato do financiamento do FIES,
mas apesar dos vários das estradas sinuosas que me levaram até conseguir pagar, eu me comprometi, o que eu tinha me comprometido de fazer a faculdade e não depender de ninguém, acabou que foi o que aconteceu, porque eu fiz a faculdade e paguei o financiamento completo da faculdade. Então eu arquei com a minha faculdade, apesar de não ter sido do jeito que eu quis, no tempo que eu queria que fosse, mas eu consegui pagar a minha faculdade, consegui arcar por toda ela. Então isso também para mim foi uma vitória, não só pagar, mas saber que eu tinha realmente conseguido arcar com a minha faculdade. Então, e o conselho que eu dou para vocês é: não desistam. Não desistam, não se enfraqueçam. Se você tem uma dívida que está há muito tempo, não desista de achar que você não vai quitar ou que não vai dar certo. Pelo contrário, tenha fé. Assim como eu tive muita fé, assim como Deus foi misericordioso comigo, porque ele que me mostrou a transição de carreira, ele que me mostrou o meu primeiro trabalho pós-transição de carreira. Então, ele que me amparou, né? Se eu tive um trabalho, se eu tive condições de arcar, de ter novamente dignidade com relação a isso, foi por conta dele. Então, eu agradeci todos os dias, cada parcela que eu pagava, eu agradecia. Senhor, mais uma parcela foi paga. E já está assim, caminhando para eu terminar de pagar todo o contrato. Então, glória a Deus por isso. Toda honra e toda glória a ti, Senhor. Porque eu consegui. Através do meu trabalho, através do meu esforço, eu consegui. Então, aconselho a vocês, não desistam. Tenham fé. Se vocês, no mínimo que vocês conseguirem nesse programa, tentem se reorganizar financeiramente, porque vai dar certo. Assim como eu tinha fé que eu ia conseguir pagar. E aqui o significado não é nem pagar, é você conseguir sua dignidade de volta. Dignidade no sentido de não ficar com vergonha, né, do seu financiado, de quem você deve, ou da instituição que você deve, vergonha de si mesmo. E fé de que você é capaz. Porque eu não enfraqueci em nenhum momento nesses anos que eu fiquei com dívida, pelo contrário. Eu tinha fé, eu tinha certeza de que eu iria pagar o financiamento, porque lá atrás eu tinha me comprometido, então eu teria que dar um jeito de pagar, não sabia como, mas eu daria um jeito de pagar, e esse dia chegou, como eu disse, né, glória a Deus por isso, e tenham fé que nada é impossível, para Deus nada é impossível, façam a parte de vocês, também fiquem atentos às oportunidades, porque às vezes você aparece o Serasa às vezes durante o ano eles fazem feiras, né, de desconto em determinados programas, em determinadas contas, eles fazem essa feira de desconto. Então fiquem atentos também, tentem se organizar o mínimo possível para poder quitar dívidas que você tem o objetivo de quitar, e vai dar certo, tenham fé, assim como eu tive fé, assim como eu consegui quitar essa minha dívida que estava prolongando há uns anos, eu tenho certeza que vocês serão capazes também. No mais, era isso, o vídeo ficou extenso demais, mas agradeço quem ficou até o fim, eu espero que sirva de inspiração para vocês. É uma história minha, mas que de alguma forma inspire você, e que você tenha fé, que eu sei que é possível, assim como foi para mim, eu tenho certeza que será para você. E mais uma vez, não esqueçam que você é próspero, você é abundante, você é inteligente, você é capaz. E eu confio em você. Então é esse o vídeo. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.